Olha a comparação, a Ana que me chamou a atenção ontem para a comparação entre a energia do discurso de Lula e a pouca energia do discurso de Biden. A Fórum fez um recorte, achei bem interessante, é o que eu selecionei para hoje, dos momentos de aplauso do Lula. Vamos ver. De presidente do Brasil é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Com o plano de transformação ecológica, apostaremos na industrialização e infraestrutura sustentáveis. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora é a Amazônia que está falando por si mesma. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatórios. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Os aplausos tiveram também uma função bem importante por Lula, né? Vocês viram que cada vez que aplaudia, ele tomava aguinha ali, que a garganta dele pedia água, né? Olha a comparação, a Ana que me chamou a atenção ontem para a comparação entre a energia do discurso de Lula e a pouca energia do discurso de Biden. E aí já entrego para vocês duas analisarem. Olha aqui.
no matter how big or small. Sovereignty, territorial integrity, they are the fixed foundations of this noble body. And universal human rights is its North Star. We cannot sacrifice either. 75 years ago. Tá aí. Ana, fala desses discursos, enfim, do dia de ontem na ONU. Ontem foi grande dia do Lula na ONU, e óbvio que também outros líderes falaram. Eu gostei muito da fala também do Gustavo Petro, da Colômbia. Acho que ele tem feito ótimas falas, discursos nesses ambientes e encontros multilaterais. Dá para você pegar vários aspectos e explorar da fala do Lula. Algumas coisas que eu acho que são um pouco consenso pelo debate de ontem. Uma, que o eixo da fala dele é a questão da desigualdade. Do início ao fim, de alguma forma, aparece a questão da desigualdade. Além disso, que haveria 3 pilares importantes, né? A questão da desigualdade em si, a questão ambiental e climática e a questão da paz. Então, esses seriam assim, os 3 pilares dessa fala dele. E que eu vi muita gente comentando ontem, e concordo. Se você daqui 10 anos pegar a fala do Lula, você vai ver todos os itens importantes do debate público e internacional da sociedade mundial do século XXI, ano 2023. Então, ele conseguiu passar por todos os pontos muito, muito importantes, né? Cada um pensa aquilo que lhe toca mais. Eu achei brilhante ele falar da Berta Lutz. A Berta Lutz é uma brasileira pouco lembrada, e a Berta Lutz, graças a ela, que lá em 1945, em São Francisco, na Assembleia de Fundação da ONU, inclusive tem uma história muito interessante, porque havia outras diplomatas mulheres dos Estados Unidos e mesmo do Reino Unido, mas foram as diplomatas latino-americanas, com a Berta Lutz liderando, que garantiram que lá no texto da Carta de Fundação da ONU seja igualdade de direitos entre homens e mulheres, de homens e mulheres. Então, ela trouxe as mulheres para dentro da Carta da ONU, e o Lula se referiu a ela, ali naquele lugar, para falar da questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, do projeto da lei aprovada. Um dos momentos mais aplaudidos, né? Acho que esse foi um dos momentos mais aplaudidos, né? Isso. Fora isso, as falas corajosas ao defender Assange, ao defender Cuba contra o bloqueio, ao colocar a Ucrânia dentro de um rol de outros conflitos. Ele fala do Sudão, ele fala da questão do Haiti, ele fala da questão da Palestina, ele fala, olha, ele coloca a Ucrânia dentro desse bojo, né? Ele não destaca. Ele fala com relação às sanções econômicas e unilaterais, e nisso ele, de certa forma, está defendendo a Rússia também, assim como outros países que sofrem essas sanções, como o Irã, a Venezuela, a própria Cuba, que ele nomina. Então, uma fala muito completa no sentido de abrangência de temas, quase todos os temas que estão em pauta. Algo que é muito caro para a tradição diplomática brasileira, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Isso o presidente Lula tem falado em vários momentos também, da falência do sistema internacional ou da governança global e da necessidade de reforma desses instrumentos. Fala da decadência do Conselho de Segurança da ONU, que os próprios países membros do Conselho de Segurança da ONU não respeitam as suas determinações e declaram e fazem guerra também contra os países. Aí pode ser visto até uma crítica à Rússia, quando ele fala sobre isso. Então, é uma fala completa no sentido de abrangência dos temas e muito contundente naquilo que deve ser, na minha opinião. Ele fala da questão da democracia, ele fala da questão do neoliberalismo, ele fala das mulheres, ele fala de um 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o 18º ODS, que seria o combate ao racismo. Então, ele fala, não existe, ele faz uma crítica, né? Não existe esse item. O Brasil voluntariamente vai adotar esse item.
ele faz uma crítica forte aos gastos militares, ele dá um dado que ele fala quantos bilhões têm sido gastos, os governos têm gasto com armamentos, investimentos relacionados às questões militares e bélicas, e ele fala que dá 20 vezes o orçamento da ONU. Então, ele faz, ao mesmo tempo, uma crítica também à própria ONU, né? E à sua capacidade de liderar esse processo. Então, eu achei assim, que foi um discurso extremamente importante. Daí vem os debates, né? Que eu acho que a gente vai fazer daqui a pouco, os debates sobre a correspondência ou a coerência entre o que se projeta nessa fala e o que está acontecendo internamente no Brasil. E também, não sei se o Mauro quer que a gente converse agora sobre isso, mas ficou sendo feita uma comparação com a fala do Biden, de que haveria convergência. Óbvio que tem temas que são incontornáveis e que os dois eles abordaram, questão da Palestina, os dois abordaram, cada um com a sua com o seu viés. Obviamente, na questão da guerra diverge absolutamente a fala um do outro. O Biden puxou mais essa questão da coalizão global pelos direitos trabalhistas ou pela questão do trabalho, que eu acho que vai aparecer na reunião bilateral deles no dia de hoje, mas eu não vejo como alguns viram um casamento entre as falas. Eu acho que não. E essa questão do vigor da fala do Biden, isso foi um comentário que eu vi de gente lá dos Estados Unidos que está lá, de que nos Estados Unidos há um certo desânimo com a liderança do Biden para uma reeleição, e de que a fala dele na ONU foi recebida assim também como uma pessoa que já está cansada, um pouco desanimada, repetindo às vezes palavras, que é da própria condição física dele também, né? Condição humana da fase que a pessoa está vivendo. E, bom, é isso, minhas primeiras impressões.